Essa história de José, vamos meditar no texto da palavra do Senhor. Convidar você para ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Eu não vou ler a história de José toda. A história de José são 7 capítulos. 45, 4. Disse José a seus irmãos: Agora, achegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vindestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Por que me haverdes vendido para aqui? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preparar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Santo Deus, graça te damos pela tua palavra. Ó Deus, ela nunca envelheceu, como ela é atual para nós, como ela faz todo o sentido em nossos dias. Nós te agradecemos, Pai, porque o teu Espírito Santo instruiu, iluminou, inspirou, ó Deus, Moisés a registrar aquilo que hoje estamos nos alimentando. Pela graça e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá entendimento, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. A história de José talvez seja uma das maiores do Gênesis. Ela começa no capítulo 37 e vai até o 45. Então, para eu pregar toda a história de José, eu teria que ler 7 capítulos. Eu sei que você não suportaria isso aqui, né? Mas 7 capítulos, 37 a 45. O 38 não fala sobre José. O capítulo 38 vai falar sobre Judá. Judá que tinha um filho, morreram os filhos, e Judá vai acabar fazendo sexo com a nora, que é Tamar. É a história de Judá e Tamar. Então, eu fiz aqui umas continhas interessantes. A história de José tem 7 capítulos. Se você tira um capítulo que está falando de Judá, dá 6. 6 é número de homem. Então, a história de José sem Judá é a história de um homem. Mas quando você bota Judá na história de José, dá 7, que é o número da divindade. José, sozinho, é só a história de um homem. José, com a descendência de Judá, aparece a divindade, que Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, nós precisamos de Judá, do leão da tribo de Judá em nossa vida, que nos leve a viver a santidade que Deus tem para nós. E a entender qual é o nosso papel nessa terra. E a compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. A história de José são várias etapas. Primeiro, José, o antepenúltimo, ou penúltimo, filho, Benjamim é o mais novo, de Jacó, que se chama depois Israel. José começa a ter uns sonhos diferentes. José vai dizer aos seus irmãos: eu tive um sonho e existia um feixe de lenha, e o meu feixe de lenha ficou em pé, e os feixes de lenha de vocês todos se prostraram diante do meu. Aí os irmãos começaram a olhar para José: que história é essa, velho? Você está dizendo que vocês vão se dobrar, que nós vamos nos dobrar diante de você? No outro dia, José, para piorar a situação, eu sonhei que a lua, o sol e a lua e as 11 estrelas se prostravam diante de mim. Aí piorou, que ele botou o pai, a mãe e os irmãos. E aí, irmão, que só briga na Bíblia, né? Não existe briga entre irmãos fora da família de José. Começam a gerir, melhor dizendo, um ódio no seu coração contra José. E aí começam a se pegar. E começam a planejar como é que iriam dar fim em José.
Porque a humanidade sem Deus, ela sempre pensa do mesmo jeito. Aquilo que te incomoda, elimine. Tem uma empresa que está lhe incomodando, elimine, compre. Né? Tem um vizinho que está lhe incomodando, solta uma bomba no quintal dele. Né? A gente quer dar as soluções com as nossas mãos. E a solução, quando vem do homem, sempre é para a desgraça. E assim fizeram os irmãos, pegaram José, jogaram num poço, queriam matá-lo, mas Judá, o irmão dele, Judá, intervém e disse, não vamos matá-lo, esse sangue não vai ficar sobre nossas mãos, vamos vendê-lo aí para os ismaelitas que vão passar. E aí José vai ser vendido, você sabe a história, vai parar lá no Egito. Ao parar no Egito, José vai crescer diante de Faraó, diante de Potifar, é o nome de um dos líderes do Egito. E ao crescer, vai se tornar importante, e Potifar estava olhando para José e vendo que a mão de Deus estava sobre ele, e tudo que ele fazia prosperava. E aí Potifar, que não é besta, pega José e chama para si, junto de si, e diz assim, administre tudo eu te coloco diante de você. E José passa a ser, então, um administrador eficaz. E aí, dentro da casa de Potifar, a mulher de Potifar começa a olhar para José. E se José fosse nordestino, eu diria que ele era um Zé Bonitão. Né? E a mulher, então, cresce o olho para cima dele. E José, então, vai falar para ela, como eu pecaria contra o meu Deus? O meu Senhor me colocou todas as coisas, Ele só me vedou você. E aí José vai se afastar dela, fugir da aparência do mal. Não foi nem do mal, da aparência do mal. Mas aquela mulher não desiste. Aquela mulher vai tentar, de qualquer maneira, conseguir o que ela quer. Interessante que o desejo sexual tem essa característica, que José, lá na frente, Davi vai falar muito claramente, no texto de Samuel vai falar muito claramente sobre isso. Quando o irmão queria fazer sexo com a irmã, e ele disse que um desejo o tomou de tal maneira que ele consegue depois fazer um plano com outro irmão para ter a irmã, violenta a irmã. Depois que ele consegue o que ele queria, ele sente nojo da irmã. Usa e descarta. Né? Isso acontece até os dias de hoje. Quando o desejo sexual é colocado na frente da razão e as pessoas ficam cegas. E depois que conseguem o que querem, só sentem nojo. Então é paixão, desejo, nojo. E o ciclo continua. Mas a inveja fez com que os irmãos de José levassem José para o buraco, para o poço. E a inveja fez com que os fariseus levassem Jesus para a cruz. O ministério de Jesus estava crescendo e despertou inveja nos fariseus. A intimidade de José estava crescente com Deus, despertou inveja nos irmãos de José. E quando tem inveja dentro da família, é um instrumento, muitas vezes, de divisão da família. Então, se vacine contra a inveja. Você sabe quando uma pessoa não gosta de você? Quando você conta uma bênção e ela acha ruim. Ela não fala para você que ela fica com vergonha, mas ela fica se mordendo de inveja. Ainda tem gente que diz que tem inveja santa. Já escutei isso também, né? Não sei se existe inveja santa. É o quê? Do signo? Ah, sim. Mas José vai passar por poucas e boas. Ele escapa da esposa de Potifar, mas vai ser jogado dentro de uma prisão. Ele estava dentro de um poço, agora ele vai para uma prisão. Lá na prisão, ele vai fazer amigos, que vai interpretar sonhos, e mais uma vez ele vai ser desprezado, enganado, traído,
porque ele pede que quando o padeiro saísse da prisão, se lembrasse dele, e o que não acontece. E os anos vão passando e está lá José preso. Mas a história, a nossa vida é um filme, e a história é feita de retratos. O retrato, em alguns momentos, é ruim, mas o filme só termina no último retrato. O retrato dentro do poço era muito feio. O retrato na prisão era feio. O retrato sendo traído pelos irmãos era feio. Mas o filme da vida de José, quando a gente olha completo, é completamente diferente dos retratos. Então não se fixe nos retratos da sua vida, de altos e de baixos. Não se fixe. Em Marcos 8, 35, tem um texto de Jesus. Este texto, só esse versículo de Marcos 8, 35, equivale a 100 sessões de psicoterapia. Se você quer tratar seu complexo, suas crises de existência, esse versículo sozinho resolve a vida de metade da humanidade. Jesus disse: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la-á. Quanto mais o homem busca satisfação pessoal, menos vida ele tem. Essa vida aqui não é vida eterna. Essa palavra vida veio do grego no sentido de alma. Quem quiser salvar a sua alma. Não é a vida daquela palavra de João 3,16, vida zoe. Aqui é vida psiche. Então, quanto mais satisfação você busca, pior a sua vida fica. Quanto mais conforto, quanto mais elogio, quanto mais bens você procura, mais vazio cresce dentro do ser humano. Aquela mulher queria a satisfação. Só que ela buscou satisfação, buscou tudo, fez. Ela tinha conforto, ela era rica, tinha conforto, tinha status, tinha tudo o que queria. Perdeu tudo o que tinha. Aquela mulher não tinha nome, não tem nome na Bíblia. Não, o escritor da Bíblia não se preocupou em dar nome para ela, mulher de Potifar. Perdeu até o nome. José perdeu o status de estar na casa do governador, perdeu o status, perdeu o conforto, perdeu a liberdade, mas ganhou um nome que eu estou falando dele até hoje. Porque ele perdeu o seu status para ganhar a sua consciência. Não brinque com a sua consciência. O que eu achei mais incrível nesse texto, quando eu estava meditando, é que José, preste atenção nisso, José não tinha o Antigo Testamento. José não tinha o Novo Testamento. José não tinha nem os 10 mandamentos, porque Moisés não tinha nascido ainda. E como José conseguiu manter a consciência dele em paz com Deus, apenas pela o que o seu pai dizia do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? O que o pai de José passou para ele foi suficiente para que ele desenvolvesse uma consciência que o transformou em alguém mais proeminente na terra do Egito. José não se impressionou com seus irmãos, com o ódio dos seus irmãos. Não se impressionou em estar, ora num buraco, ora numa prisão. Ele sabia, ele conhecia o Deus que ele tinha. A sua consciência é quem vai fazer a diferença quando tudo lhe for tirado. O diabo não pode roubar a sua consciência, ela é sua. Tem uma frase de Lutero fantástica. Quando Lutero está sendo questionado contra os padres da época para revogar as teses, Lutero diz assim: minha consciência é cativa da palavra de Deus.
e ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Ele disse que eu não vou revogar nada do que falei, porque o que eu falei é certo. A sua consciência vale a sua vida. A sua consciência, se você tem a consciência de Deus na sua vida, você enfrenta todos os desafios, entendendo que algo lá na frente, Deus vai ser o seu juiz, Senhor e protetor. Eu não posso dizer a você se José sabia que iria ser governador do Egito quando ele estava no poço. Eu não imagino que José sabia que a história da vida dele ia acabar tão bem quando ele estava traído pelos irmãos dentro de um poço. Eu não posso dizer a vocês que José sabia que ia ser governador do Egito quando ele estava na prisão. Não acho que ele sabia. Não acho que ele sabia que a história de José seria tão gloriosa quando o padeiro esquece ele e não fala nada sobre ele. Eu não posso dizer a vocês se ele sabia ou não. Mas eu louvo a Deus que deixou que a história de José existisse para que eu pudesse enxergar que o que importa é como terminam as coisas, não como começam. O que importa é como termina o casamento, não como ele começa. Todo casamento começa bom, né? O que importa é como termina a vida profissional de alguém, não como começa. O que importa é o que Deus vai fazer da sua vida e o que vão falar depois que você morrer. Nesse Gênesis 45, 8, tem uma das frases que você pode descansar. Quando eu estava fazendo essa mensagem, eu sempre faço na terça-feira, a Aline me perguntou, qual é o tema? Eu digo, não tem tema, tem um título. Deus escreve certos por linhas certas. Não existe linha torta para Deus. Deus escreve certo por linhas certas. Porque aquilo que está torto para você é o certo para Deus. Aquilo que para você é dor, para Deus significa tratamento, escola, treinamento, academia de Deus, malhação de Deus, desenvolvendo a consciência de quem é. Tem um texto de Isaías 44. Isaías capítulo 40, versículo 4. O profeta estava falando sobre a vinda do Messias. Ele diz assim, todo vale será aterrado e nivelado. Todos os montes e outeiros e o que é tortuoso será retificado. E os lugares escabrosos aplainados. Para Deus não tem terreno torto. Não tem alto, nem tem baixo. O que tiver lá em cima, Deus vai trazer para o nível, o que tiver lá embaixo, Deus vai nivelar. A minha história e a sua é um terreno reto. Na perspectiva de Deus. Na perspectiva humana, ora está lá no poço, ora está como governador. Na perspectiva de Deus, é treinamento da sua consciência de quem você é diante dele. Se você nega ele, se você se envergonha dele, se você quer o prazer no curto prazo, o seu retrato vai continuar feio. Seu filme será feio até o final da sua vida. Quando a sua consciência se alinha com a consciência de Deus, o seu caminho tortuoso passa a ser um caminho reto. Um caminho de progresso, de constância. Não tem altos e baixos. Quando a sua mente se alinha com a mente de Jesus, não existe altos e baixos. Existe sempre uma progressão. Quando você entende isso, você consegue compreender o que Paulo vai falar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo segundo o seu propósito. O pastor Pedro Moura, interpretando esse versículo, ele disse que a melhor tradução não seria essa. Não é que
todas as coisas cooperam para o bem. A tradução seria: Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Cristo. Deus estava trabalhando quando levou José para a cova. Deus estava trabalhando quando José foi para a prisão. Deus estava trabalhando quando ele foi esquecido, quando ele foi abandonado. Deus estava trabalhando na vida de José. E aí, no versículo 45, Gênesis 45, 8, José entendeu tudo. Aí ele compreendeu tudo. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Ao invés do irmão ter ódio do outro irmão, ele entendeu que isso era providência de Deus. E sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Você compreende que a sua vida, a sua preocupação não é com os altos e baixos, mas é com a sua consciência em relação a Deus? Se você tem uma consciência que está agradando ao coração de Deus, meu irmão, a dificuldade vai passar. A perda vai acabar. A prisão vai se encerrar. Quando a sua consciência se alinha, você sabe que às vezes dói estar lá na prisão, ser esquecido. Foram 2 anos que José ficou na prisão. Foi 2 anos privado da família, privado dos amigos, privado de tudo, da liberdade. E ainda assim ele não guardou mágoa nem rancor dos irmãos. Porque ele tinha uma mente liberta. Ele estava preso, mas a sua mente estava liberta, a sua consciência estava liberta. José tem uma saúde emocional que poucos, muitas vezes, desenvolvem. Não importa se você está num momento ruim da sua vida ou se você vai enfrentar um momento ruim. O que importa é se a sua consciência está alinhada com a vontade de Deus. Porque se você está alinhado com a vontade de Deus, Deus vai transformar tudo isso em bênção. Ele vai converter a maldição em bênção. O choro em riso. A derrota em vitória. Deus quer nos fazer entender que nós só precisamos temer a Ele e mais nada nessa vida. Então, não tem a doença, não tem a morte, não tem a pobreza, não tem nada nessa vida que vai nos separar do amor de Cristo. Nada. Quando a gente entender isso, meu irmão, você será o bálsamo para levar as pessoas e dizer assim: esse momento difícil que você está passando, José passou, eu passei, e você também vai passar e vai vencer. Só tem que se alinhar com Deus. Eu me lembro que eu estava indo para Cruz das Almas, trabalhava lá, toda semana eu ia e voltava. Não, Cruz das Almas não, Ubaíra. E meu carro quebrou, 5 quilômetros quebrou a correia dentada. Quem é motorista sabe que quando quebra a correia dentada, bate o motor. E o carro não vai para lugar nenhum. E aí, eu encostei o carro, não tinha mais o que fazer, liguei para o seguro, liguei para a minha casa, minha sogra atendeu. E eu ia dar um plantão lá nessa cidade, e quando minha sogra foi avisar que eu não ia, a pessoa que atendeu lá em Ubaíra disse assim: diga, doutor Técio, que não venha não, que os bandidos estão em Lages assaltando todo mundo que está passando. E era o horário que eu ia passar. O foto do carro quebrado é feio, né? É prejuízo, é despesa. Mas o filme do livramento, do assalto, ou até de uma morte, quem sabe, era o que interessava. Então, Deus é capaz de transformar as coisas ruins em bênção. As notícias ruins se transformam em notícias boas. A correia dentada quebrou, oba! Vou ter que gastar, pagar o calção do seguro, oba!
Estou desempregado. Oba! O filho foi para as drogas. Meu marido me largou. Minha mulher me largou. Difícil da oba, né? Mas se a consciência estiver alinhada com Deus. Quando José foi acusado de assédio para a mulher de Potifar, a sentença deveria ser a morte dele. E Potifar não precisava justificar nada. Tinha a prova material, aqui, ó. Deixou a roupa. José não morreu, porque provavelmente Potifar conhecia a mulher que ele tinha. E ela não deveria ser fácil. Ele ficou lá na dúvida, será que ela está falando a verdade? Potifar acreditou mais na consciência do Deus de José do que na esposa dele. Ou seja, Deus move até o coração do rei para poupar sua vida. Até quando já não teria mais uma saída possível, porque todas as evidências eram para a condenação à morte, ainda assim Deus preservou a vida de José, para que Deus preservasse a família de Jacó, para que nascesse Jesus, do irmão de José, o leão da tribo de Judá. Que Deus possa nos dar entendimento, que a gente não precisa se preocupar com os altos e baixos da vida, porque eles virão. E eu sei que o baixo é ruim, ninguém diga que é bom. É ruim. Mas se a nossa consciência está firme com Jesus, com seus princípios, com seus valores, a gente sabe que Deus vai transformar aquele momento ruim em um momento bom lá adiante. E que Deus possa nos ajudar a continuar a prosseguir louvando a Ele.